Bom pessoal, olá a todos. Eu tenho uma contradição aqui nos meus vídeos com relação à graça e à lei, que ficou meio confuso. Então eu vou fazer um vídeo aqui explicando, até para evitar e matar algumas contradições, um pouco sobre essa questão, ok? Da graça e lei. Porque no meu vídeo chamado Graça ou Lei, o problema protestante, é esse vídeo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o primeiro que você pesquisar no YouTube, esse aqui, ó, o problema protestante. Eu fiz nesse vídeo mostrando para as pessoas que Paulo tinha uma certa razão nas suas epístolas, no que Paulo pregava, porque Paulo falava que a lei não era para o gentil. E o judaísmo concorda com isso. Que nem eu falei, o judaísmo nunca vai impor a lei de Moisés ao gentil. O judaísmo não quer que o gentil se converta, porque a lei é para o judeu. Você nunca vai ver na sua porta, por exemplo, um testemunha de Moisés querendo te converter. Mesmo se você procurar uma sinagoga e querer se converter, o rabino da sinagoga ele vai tentar ao máximo evitar que você se converta, porque a lei é para os judeus, faz parte de um pacto, de um povo, de uma aliança, ok? Correto. Só que ao mesmo tempo eu critico em outros vídeos a salvação gratuita apontada por Paulo, que Paulo falava que a salvação é gratuita, graça, um favor é merecido, tal, não sei o que. Então como é que fica isso? O gentil não é para seguir a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo ele não é salvo gratuitamente. Então fica uma coisa meio confusa. E eu admito que realmente nos meus vídeos dá a impressão de ter essa confusão, essa contradição, ok? Então vamos esclarecer alguns pontos aqui para explicar melhor para vocês. Primeiro, Paulo nunca falou em nenhuma de suas epístolas que a lei foi abolida. Isso aqui é uma má interpretação que algumas igrejas e algumas pessoas fazem das epístolas paulinas. Paulo nunca falou isso. Eu tenho até um vídeo aqui onde eu já mostrei todos os versículos aqui, ó. A manipulação bíblica, a lei que dizem que foi abolida. Todos os versículos que as igrejas cristãs dizem que a lei foi abolida, eu já mostrei que todos são mal interpretados ou fora do contexto. Paulo nunca disse que a lei foi abolida, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso. Paulo nunca falou isso. Paulo sempre disse que a lei não era para o gentil, que nem o judaísmo, a lei é para o judeu. Por isso, Paulo combatia na sua época os grupos judaizantes no primeiro século, inclusive os ebionitas que não gostavam dele, os nazarenos, que eram grupos que queriam que o gentil seguisse a lei de Moisés. E Paulo falava que não, o gentil não deve seguir a lei de Moisés, a lei já é um fardo para nós, judeus, não sei o que, não vamos impor esse fardo aos gentios. Então era mais ou menos isso o cenário do primeiro século, que nem eu já falei em outros vídeos, haviam várias correntes de pensamentos diferentes no primeiro século. E eles achavam que os gentios deviam seguir tudo, esses grupos judaizantes, inclusive as leis que eram selos de aliança, como a circuncisão e o sábado. A circuncisão é a aliança de Abraão e o sábado a aliança de Moisés, ou o contrário, perdão. Acho que é isso mesmo. Mas enfim, não é o foco desse vídeo. Então, se a lei não é para o gentil poderia fazer de tudo então, Ronaldo? Porque a lei de Moisés não é para o gentil. Então o gentil pode roubar, matar, se prostituir, pode fazer o que quiser e pronto. Não, não é assim que funciona. Então eu vou explicar aqui para vocês agora essa questão. Israel, que nem eu falei naquele vídeo anterior, Israel foi escolhido para ser uma nação sacerdotal. Deus falou aqui, ó: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Santo, eu já expliquei em outros vídeos que a palavra santo quer dizer separado. É um povo que não ia seguir os costumes dos outros povos. Não ia fazer nada como os outros povos faziam, nem seguir os seus deuses, seus costumes, ia ser um povo separado, que era para ser um povo sacerdotal, ou seja, um reino de sacerdotes, correto? Mas a função sacerdotal de Israel como um povo, como um reino, não era pregar o judaísmo ou judaizar o gentil. Ó, eu sou judeu, eu sou do povo sacerdotal, então eu quero que você se converta ao judaísmo. Não, nunca foi essa a função sacerdotal de Israel. Conforme nós vimos, já falei em N vídeos anteriores, o gentil nunca foi obrigado a seguir a lei. Até falei aqui que eu sempre uso como exemplo, né? Ciro, meu pastor, era um rei pagão, viveu pagão, morreu pagão, nunca foi obrigado a cumprir a lei de Moisés ou se converter ao judaísmo, e mesmo assim foi chamado de pastor, de ungido, de Machia pelo próprio Deus. Então não era essa função sacerdotal de Israel, impor o judaísmo às pessoas ou a lei de Moisés. Não, porque a lei faz parte de um pacto, de uma aliança. Então, essa nunca foi a missão sacerdotal. Ah, Ronaldo, então qual que era a função sacerdotal de Israel? A função sacerdotal de Israel era exortar os gentios a praticarem o bem, evitar pecado, porque existem conceitos que são universais. Por exemplo, não matar, não roubar, não mentir, não cometer perversões sexuais, etc. Isso vale para qualquer povo, em qualquer época. Se eu tiver, por exemplo, na Grécia Antiga eu matar alguém, eu vou ser punido. Se eu tiver na Austrália e matar alguém, eu serei punido. Se eu tiver num futuro distante nos Estados Unidos e eu matar alguém, eu vou ser punido pela lei daquele país. Então, são conceitos que são universais, entendeu? Independe de povo, de época.
ou de geração. Eu costumo chamar esses conceitos de atemporais, que valem em qualquer época, em qualquer região do planeta que você estiver, ok? Tanto que o próprio Novo Testamento cristão, ele impõe certos valores ao gentil como mandamento, o que é bem mínimo. Você pode ver aqui em Atos 15, eu copiei aqui, mas eu não vou ler tudo para não ficar comprido o vídeo, que os apóstolos se reúnem num tipo de concílio, e que havia alguns irmãos, né, alguns convertidos ao cristianismo, né, que queriam impor a lei mosaica às pessoas. Aí eles ainda fala aqui, ó, e transtornar as vossas almas, dizendo que devereis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo vos dado esse mandamento. Quer dizer, os apóstolos nunca impuseram esses mandamentos ao gentil. O gentil deve se circuncidar. Os apóstolos nunca disseram isso. E a lei judaica, a lei de Moisés, também nunca disse que o gentil deveria se circuncidar ou guardar a lei mosaica. Isso não existe. Tanto que eles impõem aqui, ó, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, ó, que se abstenham de carne sacrificada aos ídolos, de sangue. Aqui carne de sangue é carne mal passada, tá? Da carne sufocada, da fornicação, que seriam as perversões, das quais fazeis bem se vos guardados, bem vos vá. Então foi só isso que os apóstolos impuseram à igreja gentílica como lei, como mandamento. E eu acho engraçado, né, que hoje em dia muitas igrejas gentílicas por aí, eles querem impor a lei toda pro gentil, né? Eu vejo aí nas redes sociais, principalmente os evangélicos, porque a igreja católica tem imagem, não sei o que, eu já falei disso em outros vídeos. Quando que Deus falou, o gentil não poderá fazer imagem? Quando? O gentil nunca foi imposto a lei de Moisés ao gentil. Ah, Ronaldo, mas o rei Ezequias quebrou as imagens lá, não sei o que. O rei Ezequias era judeu, ele vivia sob a aliança de Israel, a primeira aliança. Ele não era um rei gentil, era que nem Ciro. Ciro era um rei pagão. A igreja católica não é israelita, a igreja católica é gentílica. Mas continuando aqui, já o judaísmo definiu para o gentil a chamada lei noética, que nem eu falei, se você for procurar uma sinagoga para se converter, o máximo que você vai ouvir, ou inicialmente, o rabino, a pessoa lá da sinagoga, eles vão tentar falar para você, ó, segue a lei noética que você já vai agradar a Deus. O que seriam as leis noéticas? Seriam saber que existe só um Deus, não blasfemar o nome de Deus, o nome do Criador, proteger a vida humana, que seria não matar, etc e tal, não colocar a vida de ninguém em risco. Inclusive tem youtubers que colocam a vida dos outros em risco, né? Mas enfim, honrar os laços matrimoniais, que seria não cometer perversões, infidelidades, putaria, nada desse tipo. Respeitar todo tipo de propriedade, ou seja, os comunistas já não seguem isso daqui, porque os comunistas gostam de estatizar, né, o que é dos outros. Proteger os animais, para quem não sabe, tem uma mística também que fala que os animais também fazem parte, né, da criação divina, eles têm uma fagulha, né, da criação divina, e estabelecer tribunais e promover justiça. É claro que isso aqui é só um resumo, isso aqui se eu fosse falar tudo, cada tópico desse daria um vídeo inteiro. Eu tenho até um artigo aqui no blog, vou tentar deixar aqui na descrição, mas envolve muito mais coisa, e eu acho engraçado que as pessoas se preocupam tanto com as imagens, né, com essas bobagens e não sei o que, e esses valores aqui que são mais profundos, a maioria das pessoas nem conhece, porque não é pregado nas igrejas. E para finalizar esse vídeo, eu acho que já ficou entendido aqui que a lei nunca foi imposta ao gentil, mas isso não significa que a salvação seja tão gratuita. O gentil, por exemplo, que cometer perversões, prevaricação, é um conceito universal. Então não é porque a lei de Moisés não foi imposta ao gentil que quer dizer que o gentil não viva sob nenhuma lei. Na verdade, tem coisas que são universais que o gentil deve seguir, porque se o gentil não fizer essas coisas universais, ele não vai ser salvo só pela crença em Jesus, ok? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer sobre essa contradição. E para finalizar esse vídeo, algumas pessoas vão falar dos judeus messiânicos. Tem alguns grupos na internet que se dizem judeus messiânicos, eu coloquei até entre parênteses aqui judeus, porque eles não são na verdade judeus, nunca foram, aliás, são pessoas que se dizem ser judeus, e eles argumentam isso daqui, ó, que aqui em Mateus 19, Jesus falou para aquele jovem rico, né, que falou para ele, ó, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E eles pegam essas passagens e outras passagens do Novo Testamento isoladas, dando a entender que o gentil é obrigado a guardar os mandamentos, porque Jesus respondeu isso aqui para o jovem rico. Mas só que o jovem rico, ele era judeu e ele vivia sob a lei dos judeus. Tanto que aqui ele fala aqui para Jesus, ó, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus não está mandando aqui alguém guardar os mandamentos, um gentil. Ele está mandando já um homem judeu. Ó, quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Ó, não mate, não rouba, não cometa adultério, etc e tal. Então aqui Jesus não está se direcionando a um gentil. Já o gentil, que eu já citei como exemplo outras vezes, o cinturão romano, que pediu para Jesus para curar ele, o servo dele, né, o criado dele paralítico. Jesus não falou para ele, ó, segue as leis, eu guardo os mandamentos, etc e tal, não.
Jesus só falou para ele: nem em Israel encontrei tamanha fé, eu vou curar o seu servo e pronto. E em nenhum momento aqui no texto você vê Jesus mandando ele seguir a lei ou os mandamentos. Como eu falei, a lei e os mandamentos não era para os gentios, correto? E é engraçado aqui também que eu grifei aqui que Jesus falou assim para os apóstolos, ó: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, quer dizer, no céu. O que Jesus está falando? Que a salvação ia ser só para os judeus? Só os judeus iriam herdar o reino dos céus? Não. Que nem eu falei naquele vídeo, não existe isso de exclusivismo judeu. Não é porque Israel foi feita uma nação sacerdotal que quer dizer que a salvação seria só para os judeus. Muitos gentios que forem bons, como esse cinturão romano, que foi uma pessoa boa, que creu, que teve uma boa atitude, elas vão entrar no reino dos céus junto, e vão estar lá junto com Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? Mas não pelo cumprimento da lei mosaica, porque você não vê Jesus mandando ele cumprir a lei mosaica, mas por ser uma pessoa boa, porque creu e fez o bem, correto? Paz a todos.